Mas, Érica, vamos falar desse tal de Êxodo. Vamos Eu lá. aprendi na escola dominical, Érica, eu aprendi o certo, tá? Eu aprendi o certo. O que você falar contrário a isso é errado. Eu Pois é. aprendi que o tal de Moisés, filho de Joquebede, que foi lançado lá no Rio Nilo por sua mãe, e ele foi para lá, o faraó. Aí Pois faraó, ele foi é. criado lá no Egito e cresceu como príncipe do Egito, e depois Deus usou Moisés para libertar o seu povo do Egito, da escravidão do Egito, e o seu povo, perdão, Deus é tão incrível, é tão super-herói, que o povo de Israel começou a ser perseguido. Perseguido. Aí o que Deus fez? Tinha o mar na frente, os soldados israelitas atrás, perdão, dos faraó atrás, e o povo no meio. Aí Deus abriu o mar vermelho, o povo passou a pé enxuto. Glória a Deus, aleluia! Isso é verdade, Pois não é. é? Não destrua minha fé. Não Não, destrua minha gente, fé. foi uma narrativa criada, influenciada por diversas outras questões, como eu logo vou mostrar aqui para vocês. Assim, é bem complicado, né? Quando a gente. Eu escrevi sobre isso, né? Eu comecei a pesquisar sobre isso, escrevi um artigo que está lá no site arqueohistoria.com.br, é um site que eu tenho em parceria com mais 3 amigos pesquisadores dessa área. E tem um artigo lá, acredito que alguns já podem ter, acho que até já viram, eu até postei nas minhas redes sociais e tal, é um artigo bem interessante, mas eu venho me aprofundando cada vez mais nessa temática, inclusive vou escrever uma matéria para a minha revista também, para o Almanac Arqueohistória, porque assim, pessoal, tem o site e a revista, então esse assunto já está no site, e também em breve vai estar na revista, na 6ª edição do Almanac Arqueohistória. Aí lá vai ser uma matéria bem grande, né? Então assim, vai estar bem aprofundada mesmo. Eu acredito que muitos vão amar, né? Mas aqui eu reuni um material para trazer para vocês, né? E essa questão de que você falou, Deus escolheu, exatamente, Edson. Quanto menos se sabe, mais se discute. Hoje em dia é Verdade. desse jeito. Na internet tá uma coisa terrível. Mas é isso, a gente continua seguindo, divulgando conhecimento, mostrando evidência, indicando fontes de pesquisa, nada de achismo. Né? Então, quando você fala ali que Deus é aquele povo escolhido, né? Então até hoje isso ressoa, né, nos dias atuais, principalmente quando você analisa ali a geopolítica daquela região, né? Você vê ali os conflitos, e aí de onde vem isso? Né? Isso vem desde esse passado, desde essas narrativas que foram criadas, inventadas, né? E aí daí ocorreram uma série de transformações ao longo da história. Então, Então você quer dizer, rapidinho, te interrompendo, já estou curioso. A narrativa do Êxodo também é cópia de outras narrativas? a narrativa do Êxodo é algo que mistura questões inventadas, outras Eita. questões copiadas de alguns outros povos, baseadas, né, outras questões históricas envolvendo outros povos, né, que acabaram servindo também ali de base para criar toda essa narrativa. Né? Inclusive, a gente tem datas que não batem, cidades, porque o êxodo ele está ali, pessoal, em torno de 1440, 1447, mais ou menos nessa faixa, antes da Era Comum, certo? Então, ali tem uma série de questões envolvendo de datas, de cidades que a narrativa do êxodo cita, mas quando você vai fazer um estudo histórico-arqueológico, essas cidades ainda não existiam, foram existir só no século VII, no século XIII, antes da Era Comum, que foi o êxodo, né? 1440 e pouco, não existiam ainda, foram existir lá para o século VII, antes da Era Comum. Então a gente vê uma série de que começar por Moisés, né? O próprio Moisés, ele, como é que diz? A própria história dele, né? A gente vê que é um personagem que foi criado e tudo, né?
Eu até estou estudando um pouco sobre isso para depois apresentar uma live falando sobre esses personagens inventados ali, né, na Bíblia, principalmente o Antigo Testamento. E o Moisés, você vê que a própria narrativa dele parece um pouco com a do Sargão, o rei Sargão lá do Império Acádio, ali na Mesopotâmia, né? O Império Acadiano que invadiu ali a Suméria, dominou, formou o grande Império Acadiano. Então, Sargão, né? Sargão domina o grande império do Sargão e da sua geração, da sua descendência, né? Da sua linhagem. E o Sargão ele também foi colocado num cestinho, né? Ali com betume e tal, num rio, né? Foi da mesma forma. Então, o comecinho ali da história do Moisés é cópia da história do rei Sargão, lá do Império Acadiano. Tem até uma live sobre o Império Acádio no meu canal aqui do YouTube, Arqueologia com Eric. Tá bem bacana, bem completa, com dados assim minuciosos, né? Pessoal, então você começa a ver isso, né? São narrativas onde eu pego um pedacinho de um pedacinho de outro, né? É mais ou menos isso. Entendi. Interessante, só um adendo aqui. Quando a Érica fala era comum, esse termo é mais conhecido, é popularmente conhecido como o termo depois de Cristo, né? Quando ela fala No anos caso, tanto antes da Era Comum, seria antes de Cristo. Muita gente não antes da conhece. Era Comum, porque eu me acostumei, pessoal, a usar esse termo, principalmente quando eu escrevo muito artigos e tal, então eu estou sempre usando esse termo. Então, eu aprendi assim, né? Antes da Era Comum, que é o mesmo antes de Cristo, e Era Comum, que seria depois de Cristo. Né? Então, são só para deixar claro. Muitas pessoas às vezes perguntam mesmo. É assim, eu aprendi esse termo, eu não sabia, eu aprendi faz 1 ano e meio, 2 anos, talvez, com o Leonardo Chevitarese. Eu não conhecia esse termo até então. Foi com ele que eu aprendi o termo era comum. Eu ficava perguntando o que significa era comum. Aí ele explicou, significa é o mesmo significado de depois de Cristo. Antes de Cristo, antes da era comum, na era comum, depois de Cristo. Eu falei, interessante. Tem Muita muita gente gente às que... vezes pergunta. Não quando eu divulgo, às vezes, eu divulgo muitos estudos também lá no Instagram, Arqueologia com Érica, e eu sempre uso os termos antes da Era Comum, depois da Era Comum. As pessoas sempre me perguntam, quem realmente não está por dentro, né? Quem não conhece e tal, pergunta, né? O que significa isso tal? Aí tem outros que ainda acham ruim, mas você tá tirando a figura de Jesus Cristo da história e tal. Entendi. Tem gente que se ofende, não é? Imagina, nem sou eu que estou tirando ele da história, né? São as evidências. Nem somos nós, né? Mas, Érica, uma outra pergunta agora. Que evidências a gente pode ter, ou se é que a gente tem, de que Moisés foi uma figura inventada? Não há nenhum indício de que ele tenha existido em algum momento da história? Olha, indícios, evidências da existência dele, realmente não. Eu estou me aprofundando, como eu falei para vocês, não sou especialista em Bíblia, mas eu venho me aprofundando na história desses personagens, e até o momento eu não encontrei assim nada. O próprio livro, né, que ele escreveu lá, o Pentateuco, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso à medida que eu for mostrando uns slides para vocês, né? Daí eu vou falar e mostrar com relação ao Pentateuco, né, que há sérios questionamentos, né, de que esteja realmente relacionado a ele e tudo, e eu vou mostrar o porquê, né? Então, ao longo da aula, eu vou chegar nesse ponto aí. Entendi. Quer ficar à vontade? Manda ver. Então, vamos lá, botar os slides só para o pessoal ir tendo uma ideia, né, Você vai Vamos lá. colocar Mas, assim, qualquer coisa, podem me interromper, eu falar alguma coisa e a pessoa querer saber um pouco mais, pode me interromper, tá bom? Que eu volto, eu falo. Então, aqui é só uma capinha, pessoal, ilustrativa, né? Para a questão uma representação aqui do que teria sido, né? Esse suposto êxodo e tal, né? Então, vou só pular aqui. Eu costumo fazer, às vezes, umas capinhas para as lives. Então, já vou iniciar mostrando aqui para vocês. Opa, não, deixa eu voltar. Tem que ser. Érica, existiu o êxodo, tá certo.
Então, deixa eu voltar aqui. Vou voltar para aquela mesma capinha mesmo, que antes de Eu não passar, sei se isso eu aqui é vou uma falar um pergunta pouquinho ou se é uma como é. afirmação. Eu não sei É se uma isso é uma afirmação. afirmação ou se é uma interrogação. Eu estou em dúvida. Que existiu o êxodo, ele está afirmando, né? Então, pronto. É porque tem gente que pergunta e bota a interrogação no fim, aí eu fico perdido, entendeu? Mas aí ao final da live, né, quando vocês verem tudo que eu vou mostrar, falar um pouco, conversar um pouco com vocês sobre isso, né? E aí cada um tira suas conclusões. Eu abordo muito baseado no trabalho de um arqueólogo que eu admiro bastante o trabalho dele. Ele é até professor da Universidade de Tel Aviv, que é o Israel Finkelstein. Ah, ele fez uma pergunta, não está afirmando. Ótimo, ainda bem. É interrogação, gente, fica mais fácil para a gente entender. Mas, assim, é justamente isso que eu vou desmistificar aqui hoje, tá bom, Evolução? Vou mostrar que realmente se trata de uma narrativa que foi inventada, mas aí a gente não pode só chegar e dizer isso, tem que mostrar o porquê, né? O porquê, e aí uma coisa vai levando a outra e tal. Então, a gente tem que se deter a isso, né? Então, pessoal, essa questão do êxodo, né? Eu vou falar um pouquinho, de fato, como se deu a história do êxodo, só para a gente atentar-se a alguns pontos, tá bom? E em seguida eu já vou mostrar, né, por que não bate algumas questões. Então, ali a figura heróica do Moisés, né, como a gente estava falando, confrontando ali a tirania do faraó, a questão das 10 pragas, o êxodo em massa dos israelitas do Egito, suposto êxodo, mantiveram-se, assim, no decorrer dos séculos como se fossem, assim, imagens centrais e inesquecíveis da história bíblica, de fato, né, que se deu ali pela mão de um líder, não um pai, mas um líder, né, divinamente guiado, que representou a nação diante do Deus bíblico, né? E Deus, diante da nação, os israelitas, né, que navegaram ali pelo curso quase impossível, pessoal, do Estado, saíram de um estado de escravidão, sem esperança de volta para os limites de sua terra prometida, né? Eles saíram de uma situação completamente ali complicada para eles, né? Para serem libertos, né? Então essa história da libertação ali dos israelitas, dos hebreus, da escravidão, ela é tão importante que os livros bíblicos do Êxodo, que mais? Levítico, Números e Deuteronômio, que inteiros, né, inteiros 4/5 das escrituras centrais de Israel representam, né? Eles são dedicados ali aos eventos momentosos, né, experimentados por uma única geração em pouco mais ali de 40 anos, né? Então, durante esses anos, ocorreram os milagres ali da sarça ardente, das pragas, da divisão das águas do Mar Vermelho, da aparição do maná no deserto, né? E da revelação ali da lei de Deus no Sinai, no Monte Sinai. Vou mostrar, inclusive, esse local. Todos eles sendo ali manifestações visíveis do domínio de Deus, tanto sobre a natureza quanto sobre ali a humanidade. Então, o Deus de Israel, anteriormente assim conhecido apenas assim por suas revelações privadas ali aos patriarcas, né? Ele revela-se aqui nessa questão do Êxodo, né, a uma nação como uma divindade assim universal, né? Porém, de fato, isso é história. Temos comprovações, né? A arqueologia ela pode ajudar-nos a identificar de fato a época em que um líder chamado Moisés mobilizou o seu povo para o grande ato de libertação. Tem como a gente entender tudo isso pela visão da arqueologia, né? Podemos retraçar o trajeto ali do êxodo e da peregrinação pelo deserto. Então é isso que a arqueologia vem tentando fazer, vem fazendo e vem mostrando o que ela vem encontrando, o que ela vem descobrindo, o que ela vem realmente, né, entendendo sobre toda essa questão, toda essa narrativa. Podemos, inclusive, pessoal, determinar se o êxodo, algum dia de fato, ocorreu como ele está descrito ali na Bíblia, daquela forma, né? Se de fato era esse povo,
Então, 200 anos de escavação intensa ali naquelas regiões, estudo dos restos da civilização egípcia antiga, né? Porque ali se trata do antigo Império Egípcio, né? Então, esses estudos forneceram ali uma cronologia detalhada ali dos eventos, das personalidades envolvidas, dos lugares, dos períodos faraônicos, das várias dinastias egípcias envolvidas, né? Até mais do que ocorre nas descrições das histórias sobre os patriarcas. Essa narrativa do Êxodo, ela contém ali uma mistura, uma profusão de referências geográficas detalhadas e específicas. Quem lê o Êxodo vai ver realmente que ele detalha vários locais, vários sítios hoje sítios arqueológicos, né? Onde se vem intensificando cada vez mais as pesquisas. Então, elas conseguem fornecer ali um pano de fundo histórico confiável para a grande epopeia da fuga dos israelitas do Egito, né, e o recebimento da lei do Sinai. Será que tudo isso, né, todas essas pesquisas que estão sendo feitas, elas conseguem fornecer algo para mostrar que isso tudo de fato aconteceu ali naquela região do Sinai, e todos esses eventos, né, esses eventos sobrenaturais, inclusive, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês dessa região, de como se deu toda essa peregrinação. Rapidamente vou falar dessa parte, porque é importante ressaltar alguns pontos. Em seguida, eu vou falar para vocês o que é que a arqueologia vem descobrindo, né? O que é que a gente tem para correlacionar com tudo isso, né? Então, o mundo ali, pessoal, no qual a Bíblia foi criada, não era o de um reino mítico, de grandes cidades, heróis sagrados, mas era um reino muito pequeno, muito minúsculo no plano terreno, onde as pessoas ali, elas lutavam pelo futuro contra os medos demasiado, assim, de guerras, pobreza, né, injustiça, enfermidades, muitas enfermidades, fome, seca. Então, esse mapazinho, pessoal, só para vocês entenderem como de fato estava nesse período, né? E aí a gente tem o reino de Judá ao sul, o reino de Israel ao norte, né? Então, é só para vocês se situarem, porque em alguns momentos eu vou falar de alguns desses locais, né? Porque faz parte de toda essa narrativa. Então, essa saga histórica. Oi, Eli. Rapidamente, eles reinavam sobre pequenos povoados? Porque a noção que a gente recebe, que nos é passada, é que eles eram reis de grandes Não, nações. não. Era, na verdade, Israel, o povo de Israel, né, eles vão ser citados bem mais lá na frente. Aquela questão do Êxodo, naquele período, 1440, 1447, antes da Era Comum, não há de fato, vocês vão ver, vou mostrar até artefatos e tudo, onde vocês vão ver que não há de fato evidências. A gente não tem evidência de que Israel já existia. Israel foi existir bem depois, né? Bem depois dessa narrativa, 400, 500 anos depois dessa narrativa, e era um Sim. reino bem pequeno, um reino bem pequeno mesmo, né? Então, assim, algo muito, muito, não se compara nem por exemplo, a cidade antiga de Jerusalém que a gente tem hoje, né? Nem para vocês terem ideia de como era pequeno. Eu vou Caramba. mostrar isso ao longo aqui da explanação, eu vou mostrar para vocês. Então, a saga histórica contida ali na Bíblia, desde o encontro de Abraão com Deus, né, e sua jornada até Canaã, da libertação dos filhos de Israel da escravidão por intermédio do Moisés, até a ascensão e queda ali dos reinos de Israel e Judá, não foi uma revelação assim miraculosa, mas foi assim o produto brilhante, de fato, da imaginação humana. Ela foi concebida ali inicialmente, como sugerem os achados arqueológicos recentes, no intervalo de 2 ou 3 gerações, há cerca de mais ou menos 2.600 anos, né? Então, seu lugar de origem foi o reino de Judá, conforme vocês estão vendo aí no mapa, né? A região esparsamente povoada de pastores, fazendeiros, e ali governada a partir de uma cidade real, afastada precariamente ali, empoleirada no meio das montanhas, em algum pico estreito ali, situado entre aquelas íngremes ravinas rochosas. Então, o reino de Judá
limitava-se ao norte com o reino de Israel, a oeste com a inquieta região costeira ali da Filístia, né? Ao sul com o deserto de Negev, e a leste com o rio Jordão e o Mar Morto, e o reino de Moabe também, né? Conforme vocês estão vendo. Então, só mudar aqui de imagem, pessoal. Uhum. À vontade. Aqui, pessoal, é só uma maquetezinha, certo? Mas aqui já se refere ao segundo templo, que está lá no Museu de Israel. É uma maquete de como teria sido o segundo templo. Né? Primeiro veio, antes a narrativa diz que antes teve o primeiro templo, ali na época de Salomão e tal, mas na frente a gente vai ver um pouquinho sobre isso também, tá bom? Então essa é só uma maquetezinha do segundo templo que está lá no Museu de Israel. Então, durante poucas décadas assim, extraordinárias de fermentação ali espiritual, agitação política, em torno ali do final do século VII, antes da Era Comum, né, uma coalizão ali de oficiais da corte judaíta, escribas, sacerdotes, camponeses e profetas, ali essa turma toda se juntou para criar um movimento novo. E o seu núcleo era constituído por uma escritura sagrada de uma genialidade espiritual e literária, de fato, sem paralelo, e tratava-se de uma saga épica tecida a partir de uma coletânea ali, uma coletânea assombrosa, rica de escritos históricos, memórias, lendas, contos populares, anedotas, propaganda ali da realeza, profecias, poesia antiga, enfim, era uma junção de vários textos, né? Em parte composição original, em parte adaptada de outras versões e fontes até mais antigas, bem mais antigas, escritas até milênios antes. Então, essa obra-prima literária ainda passaria por outras edições, outras elaborações, para tornar-se uma âncora ali espiritual, não só para os descendentes do povo de Judá, mas para comunidades em todo o mundo, né? Que a gente vê que, por exemplo, a questão do Antigo Testamento, né, ela influenciou várias outras religiões, né? A não só o judaísmo, né? Então, o núcleo histórico da Bíblia nasceu no burburinho das ruas movimentadas ali de Jerusalém, nas cortes do Palácio Real da dinastia davídica, no templo ali de Deus, do Deus, né, de Israel, onde que ele era cultuado e tal, onde eram feitos sacrifícios e tudo mais. Então, em nítido contraste, pessoal, com os outros incontáveis santuários ali do Oriente Próximo Antigo, com ali sua disposição ecumênica, né, para travar relações internacionais, mediante assim honrarias e conferidas a divindades e símbolos religiosos de povos aliados. O Templo de Jerusalém ele se mantinha insistentemente ali solitário, né? E em reação ao ritmo e alcance assim das mudanças trazidas a Judá de fora, os que governavam em Jerusalém ali no século VII, liderados pelo rei Josias, né, um descendente direto do rei Davi, segundo a narrativa da 16ª geração, declararam todos os vestígios ali do culto estrangeiro como um anátema, né, de fato a causa das desventuras ali correntes de Judá. E eles deram início assim, a uma vigorosa campanha de purificação de santuários rurais, declarando que eram fontes ali de todo o mal. Né? Então, a partir de então, o templo ali de Jerusalém, com seu santuário ali interno, seu altar, os pátios que os cercavam no ponto mais alto da cidade, né, seria reconhecido como o único lugar legítimo de culto do povo de Israel. Então, essa inovação deu origem ao monoteísmo moderno, ao monoteísmo que a gente conhece hoje, né? Lembrando que aí na imagem é o segundo templo, uma maquete, certo? Teve o primeiro templo, que tem a ver com Salomão, e ele foi destruído ali no exílio da Babilônia, né? E em seguida, logo mais um pouco mais na frente, o Herodes, ele reconstruiu o templo, né? O segundo templo, no caso. Então, na mesma época, as ambições políticas ali dos governantes de Judá aumentaram bastante, né? E eles quiseram tornar o templo e o palácio real ali de Jerusalém o centro, de fato, de um vasto reino pan-israelita, né, que seria a realização do lendário Israel unido de Davi e Salomão, unindo ali os reinos de Judá e Israel. De fato, uma união ali entre aqueles reinos da região.
Então, é estranho pensar que só tardiamente e repentinamente, né, Jerusalém ela surgiu no centro da consciência israelita. Ou seja, bem depois do dito êxodo, do suposto êxodo, né, é que, de fato, Jerusalém ali aparece. Então, o poder da narrativa da própria Bíblia, pessoal, é tal que persuadiu o mundo de que Jerusalém sempre foi ali central para a experiência de todo o Israel e que os descendentes ali de Davi sempre foram, tipo, abençoados com uma santidade ali especial, em vez de ser apenas outro clã aristocrático lutando ali para permanecer no poder, né, a despeito de todo o conflito interno e ameaças sem precedentes que vinham de fora. Então, como sua cidade real teria parecido minúscula a um observador moderno. De fato, era um local bem pequeno. Então, a área construída de Jerusalém ali no século VII, antes da Era Comum, que a gente tem evidências, né, cobria uma área que não passava de 150 acres, cerca de metade do tamanho da atual cidade antiga de Jerusalém, como eu falei para vocês. Então, sua população, pessoal, de cerca ali de 15 mil pessoas, dificilmente teria dado a impressão de ser mais do que uma pequena cidade marcante do Oriente Médio, né, apinhada atrás de muros, portões, em que, onde os bazares, né, comércios e as casas ali se aglomeravam a leste e ao sul de um modesto palácio real e do complexo ali do templo, né? Tudo ficava em torno desse templo. Olá, Carla, boa noite. Carla Citra. Citra, Então, você conhece? conheço sim, ela participa de alguns, ela me acompanha bastante. Ah, sim. Ô, Citra, seja bem-vindo ao meu canal. Você nunca apareceu aqui. Seja super bem-vindo. Todos vocês que, porventura, estão aqui pela primeira vez, sejam super bem-vindos ao meu canal. Fiquem à vontade também para se inscrever no meu canal. Tem muita live legal aqui. E não se esqueçam de deixar o like, porque o like de vocês é muito importante para a divulgação desse canal e dessa live também. Beleza? Qual a pergunta da Citra? Então ela pergunta de onde que será que os israelitas tiraram tanta inspiração para criar tanta criatividade? Pois é, ao longo da live eu vou falar muitos pontos importantes, mas com certeza dos caldeus, dos egípcios, dos acádios, dos assírios, né? Então foi uma mistura ali de vários pontos, a própria história do Moisés, né, que tem muito a ver com o Sargão da Acádia, questão ali que eu citei e tal, toda aquela questão mitológica e tudo envolvendo. Então, houve sim muitas influências. Então, pessoal, a história do Êxodo, ela descreve duas transições momentosas. Nessa imagem, a gente tem o Monte Sinai, né, o Monte Horebe, o Monte de Deus, né, onde o suposto Moisés vai lá, recebe, né, todas aquelas leis e tudo. E é uma região bem bonita no Egito, sabe? Essa região da Península do Sinai, né? Tem um mosteiro lá bem interessante de Santa Catarina. Até já escrevi sobre esse lugar, um lugar belíssimo, fica bem no topo das montanhas, né? Tem até uma temperatura bem diferente lá para a região, né? Então, a história do Êxodo, ela descreve duas transições momentosas que têm que ser observadas, né? Cuja conexão ela é crucial para o curso subsequente da história ali israelita. Por um lado, você tem os 12 filhos de Jacó, suas famílias, vivendo em exílio no Egito, né, no suposto exílio no Egito, cresceram a ponto de se tornar uma grande nação. E por outro, essa nação ela passou por um processo ali de libertação e ali comprometimento com a lei divina, que teria sido assim impossível antes disso, né? Então, a mensagem da Bíblia, ela destaca, de fato, o poder potencial da nação piedosa, unida ali, quando ela começa a reclamar sua liberdade, até mesmo diante do maior dos reinos da terra, no caso, o Império Egípcio, né? O Império do Antigo Egito. Então, o palco ele estava montado, de fato, para essa metamorfose espiritual dramática, no final ali do livro do Gênesis, quando os filhos de Jacó, eles viviam com segurança sob a proteção do seu irmão José, que havia chegado ao poder como um oficial ali influente na hierarquia egípcia, né, do Império Egípcio, e eles eram prósperos e estavam ali contentes nas cidades do delta, do delta oriental ali do Nilo,
e eles podiam transitar livremente, né, entre o lugar atual e sua terra natal em Canaã. E durante um período ali, pessoal, de 430 anos, né, os descendentes dos 12 irmãos, suas famílias e suas famílias ali imediatas, eles evoluíram a ponto de se tornarem uma grande nação. Exatamente como Deus prometera, né, o Deus bíblico lá prometera, e eram conhecidos pela população egípcia ali como os hebreus, né? Então os israelitas, eles multiplicaram-se, tornaram-se cada vez mais poderosos, de modo que o país ficou repleto deles. Isso está na descrição do Êxodo, o próprio Êxodo fala. Né? Então, só estou mostrando alguns pontos do Êxodo para depois a gente ir destrinchar essa história e saber de fato como foi. Mas os tempos mudaram e acabou assumindo o poder um novo faraó que não tinha conhecido o José, descrito lá, temendo que os hebreus fossem trair o Egito. Você quer que eu veja logo esse questionamento, Eli? Você está dizendo que foram os invasores que tornaram Jerusalém grande? Não, o que eu estou afirmando é que o que as evidências históricas e arqueológicas mostram, como o senhor vai perceber ao longo da live, que eu vou mostrando, é que realmente se tratava de um reino bastante pequeno, de uma região pequena, né? A região referente aos israelitas. Né? Então, o que foi achado de evidência histórica e arqueológica que a gente pode comprovar é isso. No decorrer da live, eu vou mostrando algumas questões envolvendo isso, estelas. Estelas são artefatos que a gente tem em cultura material na arqueologia, são pedaços de rocha, de mármore, granito, onde eu tenho várias inscrições importantes, inclusive escritas em egípcio antigo, em hieróglifo, né, algumas em escrita hierática, os vários tipos de escritas egípcias que foram mudando ao longo das dinastias, tá bom? Então, continuando, mas os tempos, pessoal, eles mudaram e acabou, como eu falei, assumindo ali o poder um novo faraó que não tinha conhecido o José, lá da narrativa, né? Então, temendo que os hebreus fossem trair o Egito com um de seus inimigos... Ui. Dá uma pausa exatamente onde você está, para você não perder o raciocínio. Que se eu não perguntar agora, eu perco o raciocínio também. Se não se responder agora, não, pode responder depois. Então, esse novo faraó que surge é o faraó cujo coração foi endurecido por Deus. Esse não é mais o faraó que criou Moisés. De antes. Não é o de antes, né? O novo faraó que já não tinha que não tinha conhecido o José lá dos israelitas, né? E tudo. E aí é um período que os hebreus eles começam a se multiplicar, eles realmente começam a se tornar, segundo a narrativa, né, do Êxodo, uma grande população, né? Então é mais ou menos aqui. Então ele começou a temer, né? Temendo que os hebreus eles fossem ali trair o Egito com um de seus inimigos e tal. Esse novo faraó, oi Linde, bem-vinda. A Linde Barbosinha, da Face do Cristianismo, ela também é especialista nesses temas. Ela se dedica, de fato, ao estudo mais dessa parte bíblica. A gente, às vezes, se une muito para fazer lives, para abordar alguns temas. Bom saber, Linde, eu quero falar com você. Me ache no WhatsApp. Me pegue meu WhatsApp com a Érica depois, tá bom? Eu passo seu contato. Pode deixar. Por favor. Então, assim, eu quero essa gente inteligente no meu canal, gente. Venham todos. A Linde se garante. A Linde ela é ótima, ela fala muito sobre questões importantes também sobre a teoria flaviana, envolvendo alguns personagens que dizem que são históricos, mas na verdade não são personagens históricos, são personagens inventados. Maravilha. Então, assim, continuando a questão lá da narrativa ali do Êxodo, né? Temendo que os hebreus ali, eles fossem trair o Egito com um de seus inimigos, que eram muitos na época, esse novo faraó que surgiu lá, que chegou, que assumiu, escravizou-os, forçando, segundo a narrativa do Êxodo, forçando-os a formar equipes de construção para edificar ali as cidades reais de Pitom e Ramsés. Então, mas assim, o próprio Êxodo diz, mas quanto mais os oprimiam, tanto mais cresciam e se multiplicavam.
Isso está no Êxodo bíblico, né? Ramsés é o Então, segundo faraó. Oi? Ramsés é esse segundo faraó. Alguns, na verdade, a própria narrativa, ela não especifica qual foi o faraó. Eu vou mostrar daqui a pouco que a gente não tem nem como saber isso, ela não especifica. Né? Mas, de acordo com alguns cálculos ali que foram feitos, que se colocou o Êxodo ali em 1440, né, mais ou menos nesse período, já tem outros especialistas que colocam ele em 1250, 1200 e alguma coisa. Então, eles não têm ali as evidências suficientes para colocar o Êxodo em determinado período. Então, sim, alguns afirmam que teria sido o Ramsés II, só que o Ramsés II, ele governou ali de 1200 e alguma coisa. Eu vou já mostrar para vocês também isso, mas, inclusive 2 estelas, 2 artefatos que tem lá durante o governo dele, né, que são interessantes para a gente observar algumas questões. Outros falam do Tutmosis ou Tutmés III, certo? Então, que já veio antes, o Tutmosis realmente ele estava ali mais ou menos no período de 1450, tudo isso, pessoal, antes da Era Comum, tá bom? Então, pela data oficial, seria o Tutmoses III, né? Então, Tutmoses III, que foi enteado de uma rainha, uma faraó poderosa, Hatshepsut, bem interessante. Tem no meu canal um vídeo falando sobre ela, quando ela assumiu ali o poder no Egito. Então, ele foi treinado por ela para ser faraó. Então, há essas questões envolvendo essas dinastias, que ninguém sabe de fato quando foi, e colocam lá atrás, depois trazem mais para frente, e aí tem vários faraós envolvidos, né? Mas aí a gente vai vendo no decorrer aqui da explicação, vou mostrar alguns documentos, tá bom? Então, o círculo vicioso ali da opressão, ele continuou a aprofundar-se cada vez mais, segundo o Êxodo, que está lá no Êxodo. Então, os egípcios, eles tornaram a vida dos hebreus, dos israelitas, cada vez mais amarga, na medida em que assim, eles os forçaram ao trabalho pesado, do preparo ali do barro, tijolos, com toda sorte ali de serviços do campo. Isso é o que está no Êxodo, tá, pessoal? Então, temendo essa explosão populacional desses perigosos trabalhadores imigrantes, né, o faraó daquele período ordenou que todas as crianças hebreias do sexo masculino, ali no caso, fossem afogadas no Nilo. Contudo, essa medida desesperada, né, deu origem a um instrumento dessa libertação dos hebreus, que seria justamente uma criança da tribo de Levi, segundo o Êxodo, lançado ao rio em um cesto de juncos, que é a mesma historinha de quem? Do rei Sargão, do Império Acadiano. Essa correlação entre ele sendo que ele veio bem antes do Moisés, acho que foi um milênio, foi 1000 anos antes desse período aí do Moisés. Então, pois é, 1000 anos antes, e aí a história perdurou e acabou sendo usada nessa narrativa, para construir a narrativa do Moisés. A gente vê muito isso na história, né? Então, essa criança ela foi encontrada e adotada, como a gente bem conhece, né, pela história da narrativa bíblica, por uma das filhas ali do faraó. Então, essa criança ela foi chamada de Moisés, que da raiz hebraica, né, que eu fiz uma pesquisa, né, tem dizendo que é puxar para fora da água, né? Então ele cresceu ali na corte real, junto ali ao faraó, né, segundo a narrativa e tal. E anos depois, quando Moisés já se tornar adulto, ele viu um dos feitores egípcios, né, espancando um escravo hebreu, e ele ficou com raiva, né? Os mais profundos ali sentimentos dele começaram a aflorar. E ele acabou matando esse feitor, enterrou na areia lá e tudo. E temendo as consequências do que ele fez, Moisés fugiu ali para o deserto, segundo a narrativa, para a terra de Madian, onde adotou uma nova vida ali como um nômade do deserto, né? E foi no curso de sua peregrinação, como ali um pastor solitário e tal, percorrendo aqueles locais, nas proximidades ali do Horeb, Monte Horeb, o monte de Deus, né, que ele recebeu a revelação que, de fato, mudaria o mundo,
né, para aquelas pessoas. Então, de dentro das chamas brilhantes e cintilantes de um arbusto do deserto, conforme a narrativa bíblica, que estava ardendo, mas não se consumia, o Deus de Israel revelou-se ali para Moisés como libertador do povo de Israel. E ele proclamou que os libertaria dos seus feitores e os levaria para uma vida realmente de liberdade e segurança ali na terra prometida por aquele Deus. E o Deus identificou-se como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele revelou então também a Moisés seu nome misterioso e místico, Yahvé, famoso Yahvé. Eu sou aquele que sou. Então, segundo a narrativa, né? E ele encarregou solenemente ali o Moisés, com a assistência do seu irmão Arão, de retornar ali ao Egito para confrontar ali o faraó com a demonstração de milagres e exigir a liberdade para a casa de Israel, para os que supostamente estavam sendo escravizados. Porém, assim, pessoal, o coração do faraó, ele se endureceu, de fato, como você falou, ele respondeu a Moisés, intensificando o sofrimento mais ainda dos escravos hebreus. E daí, pessoal, só mudar aqui o slide. Então, aqui a gente tem um mapazinho do percurso do suposto êxodo, né? Então, daí se inicia o processo ali das pragas do Egito, né, e tal, todas aquelas enfermidades e tudo. E depois que o faraó testemunhou ali um alto preço da 10ª praga, que foi do assassinato ali do primogênito, né, incluindo o próprio filho dele, do faraó, ele finalmente cedeu, ele viu que tinha que ceder, né, ordenando ali aos israelitas que pegassem suas manadas e seus rebanhos e fossem de fato embora. Então a multidão de Israel, assim, perfazendo ali uns 600 mil homens, imagina só, 600 mil homens a pé, sem contar mulheres e crianças. Isso é o que está descrito no Êxodo, certo? Só não lembro qual é o capítulo, mas está descrito lá, vocês podem até pesquisar. 600 mil homens a pé, fora mulheres e crianças. Você imagina a quantidade de pessoas envolvidas numa história dessa, num êxodo desse. Então, partiu das cidades ali do delta ocidental na direção ali do deserto do Sinai. Porém, assim, quando o faraó ele deixou sair o povo lá, ele libertou, tal, podem ir. O Deus bíblico, né, ele não guiou pelo caminho das terras dos filisteus, porque realmente você vê é um caminho bem mais curto. Você vê no mapa, né? Você vê ali, você tem a Península do Sinai, essa partezinha, porque tá as letrinhas bem pequenininhas, pessoal. Esse mapa tem várias localidades registradas, mas essa parte em vermelho, esse traçado vermelho, é o percurso, é o caminho do êxodo, o trajeto que se diz que foi feito. Mas você olhando bem, ele poderia ter chegado bem mais rápido ali, se ele tivesse ido pelo norte, pela parte mais litorânea, o norte ali da península do Sinai, certo? Ele poderia ter feito uma linha reta, ao invés de ter feito todo esse percurso entrando aqui no deserto, regiões extremamente desérticas, aqui da península do Sinai, certo? Então, mas o Deus lá, o Deus do Antigo Testamento, chegou e disse, vocês vão fazer esse caminho, entendeu? É para ir por esse caminho. E ele disse que é para que o povo, diante de um combate, não se arrependa e volte correndo para o Egito, né? Então, que mais? Então, assim, pessoal, aí tem até uma outra coisinha que o Êxodo fala, né? Que Deus fez o povo dar uma volta pela rota do deserto do Mar Vermelho, conforme vocês estão vendo aí no mapa, né? O próprio Êxodo, ele fala isso. E quando o faraó, arrependendo-se ali de sua decisão, enviou uma força ali, parte ali do seu exército, né? Alguns homens, de 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, ali para perseguir realmente os israelitas em fuga, né? E as águas do Mar Vermelho, elas se repartiram para permitir que os israelitas atravessassem até o Sinai por terra seca. Isso está na narrativa do Êxodo. Assim que eles completaram a travessia, as águas que foram erguidas, né, elas engoliram os perseguidores egípcios em um milagre ali inesquecível, que foi ali comemorado no Cântico do Mar.
Isso está no Êxodo, tá bom, pessoal? Então, em seguida, eles passaram pelo Monte Horebe, o Monte de Deus, onde Moisés recebeu ali os 10 mandamentos, né, aquela região lá. E a partir daquele momento, a Sagrada Arca da Aliança, contendo lá as tábuas da lei de Deus, ela seria a bandeira de batalha, o símbolo nacional mais sagrado ali, que acompanharia os israelitas em todas as suas migrações. Então, o ato final da narrativa do Êxodo, ela teve lugar nas planícies ali de Moabe, na Transjordânia, diante da terra prometida, né, da terra que foi prometida para eles. Então, Moisés, agora ancião, ele revelou aos israelitas toda a extensão ali das leis que teriam que obedecer, né, se fossem realmente herdar Canaã. E esse segundo código legal, ele está contido ali no livro do Deuteronômio, denominado assim a partir da palavra grega, né, Deuteronomion, segunda lei, né, que quer dizer segunda lei. Então, assim, ele detalhou os perigos mortais ali da idolatria, fixou ali o calendário festivo, listou uma ampla gama de legislação social, assim, dispôs que, uma vez conquistada a terra, o Deus de Israel deveria ser cultuado em um único santuário, né, que é o lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido, está lá em Deuteronômio. Então, depois de ter indicado Josué, filho de Num, para liderar os israelitas em sua campanha de rápida conquista, Moisés ele subiu ao cume ali do monte Nebo e morreu ali aos 120 anos de idade, segundo a narrativa bíblica. E a transição da família para a nação, ela estava completa, né? Então a nação passou a enfrentar ali o incrível desafio de cumprir seu destino que foi dado ali por Deus, né? Então, lembrando que tem um momento ali quando Moisés ele sobe ali no Monte Horebe, né, o Monte de Deus, para receber lá as leis, os mandamentos, né, e ele acaba demorando muito lá, né, e o povo começa, tem tipo, eles começam a criar um outro ídolo, é criado um outro ídolo, que é aquela questão do bezerro de ouro, né, e eles começam a adorar aquilo ali, e aí Deus como é que diz? O Deus, ele começa a ver aquilo e fica enfurecido, né? Ele fica Sim. completamente enfurecido e ele, inclusive, ele fala, Moisés, assim, eu vou matar esse povo, eu realmente vou matar todo mundo, né? Porque eles estão adorando um ídolo ali e não a mim. Então, desce logo, volta lá com esses mandamentos para o pessoal. Aí Moisés acalma ele, pede que ele não faça isso, né? E tudo. Para você ver a gana. Rapidamente, eu quero agradecer ao Genivaldo Santos, que mandou para mim um superchat de R$2. Brigadão, irmão. Ele afirmou na narrativa, Deus endureceu o coração de Faraó. E cadê? O Felipe Andrade perguntou, na época do suposto Moisés havia crocodilos no Rio Nilo? Se sim, seria imprudente uma mãe colocar no rio um bebê dentro de um... Bom, pelo que eu sei de Egito, pelo que eu estudo e procuro me especializar nessa área da arqueologia egípcia, sempre houveram crocodilos. Por mais que o Saara ali, ele teve determinados momentos, né, de climas diferentes. Por exemplo, 3.000 antes da Era Comum, antes disso o clima era outro. Até naquela época mesmo ali, durante o período dinástico, né, do Antigo Egito, o clima não era exatamente o que a gente tem hoje, devido a algumas mudanças e tal. Então, ocorreram algumas mudanças climáticas ali na região, mas sempre houveram crocodilos, pelo menos até onde eu sei, até onde eu conheço a história, né? Tanto que tem uma das divindades lá, que é o Sobek, o deus Sobek, que é um corpo de homem com a cabeça de um crocodilo. Tem vários templos onde ele é adorado, em Coombo, ali em Hawara, no oásis de Faion, ali próximo da pirâmide do Amenemhat III, o labirinto de Hawara. O labirinto é uma região que fica ao lado dessa pirâmide, que está submersa hoje, submersa sim, está enterrada literalmente, né? Uhum. E era um local de adoração desse Deus. Então, realmente, o que o Felipe colocou tem total sentido, né? Colocar um cesto com uma criancinha, né? Mas é a mesma história do Sargão da Cádia, que derrotou os sumérios. Então, Mas são esses motivos.
narrativas. Como? Mas, Felipe, assim como Deus fechou a boca do leão para que esse não devorasse Daniel, Deus também fechou a boca dos crocodilos para que eles não devorassem o bebezinho. Sim. Acabei de receber a revelação aqui agora. É aquela questão aqui, é aquela questão mais sobrenatural que a gente sempre encontra Uhum. nessas narrativas, né? Tem o lado sobrenatural e que muitas vezes até se assemelha a mitologias de outras culturas. Há muitas questões semelhantes entre cristianismo e a religião e mitologia egípcia, né? Já até abordei sobre isso em lives. E há questões também que se assemelham a essa narrativa cristã, judaica cristã, a Mesopotâmia, por exemplo, a outros povos, o hinduísmo, por aí vai. Então, pessoal, aqui é uma representação dos Ixos, certo? Que dominaram ali durante um período. Vou falar um pouquinho sobre essa questão, porque é importante para a gente correlacionar com o Êxodo. Então, pessoal, uma coisa ela é certa, a situação básica descrita na saga ali do Êxodo, o fenômeno ali dos imigrantes descendo ao Egito, vindos de Canaã e assentando-se ali nas regiões fronteiriças orientais ali do Delta, foi verificado abundantemente ali nos achados arqueológicos e nos textos históricos. E desde as épocas mais antigas, de que se tem registro durante toda a antiguidade, o Egito ele acenou como um lugar de refúgio e segurança para vários povos, né? Para os povos de Canaã, por exemplo, nos tempos em que a seca, a fome, a guerra tornou a vida, de fato, dessas pessoas insuportável, né? Muito difícil, e aí muitas delas viam o Egito ali como, de fato, ali um refúgio, né? Olá, Carol. Então, o Egito sempre foi esse refúgio desses povos, né, de vários povos. Então, essa relação histórica, ela está baseada nos contrastes ali ambientais e climáticos básicos entre Egito e Canaã, as duas terras vizinhas ali separadas pelo deserto ali do Sinai, né? Então, assim, as vidas dos povos de Canaã, elas eram profundamente afetadas pelas flutuações entre os anos de alta, média, de baixa pluviosidade, né, que se traduziam diretamente em anos ali de prosperidade, de dificuldades ou de total fome. Então, em tempos de fome severa, por exemplo, havia somente uma solução, que seria descer até ali o Egito. Então, o Egito ele não dependia da pluviosidade, mas recebia ali sua água diretamente do Nilo, que tem aqueles períodos de cheia, de seca no Nilo. Inclusive, o Nilo, antes, né, antigamente, o Nilo, a gente tem evidências, né, relatos de que ele tinha mais braços, né, quando ele vai se abrindo, formando aquele delta, ele tinha mais braços do que ele tem hoje. Há relatos de que ele tinha 7 braços ali naqueles períodos, né, na época do Egito dinástico. Então, como ele tinha mais braços, ele irrigava mais aquelas terras, né? E atualmente ele tem 2 braços, se eu não me engano. Então, o Nilo, mesmo quando o seu nível ele estava baixo, ainda era uma fonte ali de água confiável ali para irrigação, e de qualquer modo o Egito ele era um estado bem organizado, né? Assim, ele estava preparado para anos melhores ou piores também, mediante ali o armazenamento de cereal que eles tanto assim eles sempre tinham, né, em depósitos ali do governo, a questão da agricultura, que eles viviam disso, então era muito importante para eles entender o funcionamento dessa questão climática e se organizar e se precaver. Inclusive, como eu falei, né, a questão a terra era, assim, de certa forma, mais cultivável naquela região, devido à questão do delta do Nilo, como eu falei para vocês, né. Então, o delta do Nilo, em particular, ele apresentou uma paisagem bem mais convidativa na antiguidade do que ele aparenta hoje. Hoje, quando você visita o Egito, quando você vê, né, e aí você fica até duvidando do que eu posso estar falando, né, com relação a ser uma terra mais produtiva ali no passado, devido à história climática da região, inclusive estudada por muitos geólogos. Então, o clima ele mudou bastante, como eu falei, ali naquela região. E há boas razões para a gente crer, pessoal, que em tempos de fome em Canaã, exatamente como descreve ali a narrativa bíblica, né,
tanto pastores quanto fazendeiros, eles iriam ao Egito para fixar ali residência no Delta Oriental e desfrutar realmente da sua fertilidade ali, no solo fértil. E assim, contudo, o que é que a gente tem? A arqueologia, ela forneceu um quadro bem mais, assim, nuançado das grandes comunidades de semitas, que na Idade do Bronze, a Idade do Bronze, pessoal, é um período que vai ali de 3.300 até 1.200, mais ou menos, esse período antes da Era Comum, tá bom? Então, o Êxodo, segundo a narrativa, ele é situado ali já na Idade do Bronze tardia. Então, durante esse período vieram, né, da região sul de Canaã, pessoas, né, para fixar residência ali no delta do Nilo por uma ampla variedade de razões e obtiveram diferentes graus de êxito. Então, alguns deles foram recrutados ali como trabalhadores sem terra para a construção de obras públicas, né? Em outros períodos, eles podem ter vindo simplesmente por quê? Porque o Egito lhes ofereceu a perspectiva de comércio, melhores oportunidades econômicas, de trabalho naquelas grandes construções. Então, tem uma pintura famosa, né, tumular de Beni Hassan, do Médio Egito, da época do Médio Egito, datada ali do século XIX, antes da Era Comum, que retrata um grupo que descia ali da Transjordânia para o Egito com animais e bens. E presumivelmente, pessoal, na condição de comerciantes e não de trabalhadores recrutados. Então, outros cananeus no delta, eles podem ter sido levados para lá pelos exércitos dos faraós como prisioneiros de guerra, né, capturados em campanhas punitivas contra cidades e estados rebeldes de Canaã. Né? Sabemos que algumas eram realmente destinados como escravos para cultivar terras de templos, por exemplo. E alguns encontraram até uma maneira de ascender na escala social, e acabaram, por exemplo, ali se tornando funcionários do governo, soldados e até chegando a ser altos sacerdotes. Então, o conto da ascensão de José a uma posição de proeminência ali no Egito, como narrada ali no livro do Gênesis, né, é a mais famosa das narrativas de um imigrante, né, de imigrante cananeu que realmente ascendeu ali ao poder no Egito. Mas há outras fontes também que oferecem essencialmente o mesmo quadro, né, no caso do ponto de vista ali egípcio. A mais importante delas, ela foi escrita ali pelo historiador egípcio Maneto, no século III antes da Era Comum, e ele registrou uma extraordinária história de sucesso de um imigrante, né, só que a partir da sua perspectiva egípcia, patriótica, lógico, ela equivaleu a uma tragédia ali nacional, baseando seus relatos em livros sagrados, né, não nomeados e contos e lendas populares. O historiador Maneto, ele descreveu uma invasão maciça e brutal ali no Egito por estrangeiros vindos do leste que foram chamados por ele de Ixos. Então é aí onde a gente começa a ver a questão dos Ixos nessa história, que foi os Ixos, eles foram um povo semita ali asiático, né? Uma forma grega enigmática de uma palavra egípcia que ele traduziu como reis pastores, mas que realmente significa dominadores ali de terras estrangeiras. Então, Maneto relatou que os Ixos, eles se estabeleceram ali no delta, em uma cidade chamada Avares, que hoje é até o nome de um sítio arqueológico lá, essa cidade de Avares, onde eles descobriram muitas coisas com relação, muitos artefatos, muita cultura material com relação aos Ixos. Então, eles fundaram ali uma dinastia que dominou o Egito com grande crueldade por mais de 500 anos. Então, nos primeiros anos da pesquisa moderna, né, os especialistas eles identificaram os Ixos como os reis da 15ª dinastia ali do Egito dinástico, que reinaram mais ou menos ali de cerca de 1670 a 1570 antes da Era Comum. Então, os especialistas mais antigos, eles assumiram o relato de Maneto muito literalmente, e eles buscaram a evidência de uma nação estrangeira poderosa ou de um grupo étnico que veio realmente de longe para invadir e conquistar o Egito. E os estudos subsequentes, eles mostraram que as inscrições e os selos que traziam os nomes de governantes ixos, eles eram semíticos ocidentais, em outras palavras, eles eram cananeus.
Então, escavações arqueológicas recentes lá no delta oriental do Nilo, eles confirmaram essa conclusão, indicaram que a invasão ali dos Ixos, desses estrangeiros, foi um processo gradual, na verdade, de imigração de Canaã para o Egito, mais do que uma campanha militar relâmpago, né? Foi uma imigração que foi ocorrendo aos poucos. Né? Então, só mudar aqui o slide para vocês. Sim. Então, aqui, pessoal, nesta imagem, a gente tem o delta do Nilo, né? E ali alguns dos principais sítios mencionados na história ali do Êxodo, né? Inclusive esse sítio, não sei se está dando para ver direito, né? Você vê ali o Nilo representado com vários braços, né? Ele se abre ali no delta bonito, formando vários braços. E você vê ali um sítio chamado Tel Ed-Daba, que é justamente a região onde os Ixos ocuparam, né? A maior parte do local onde eles ocuparam estava realmente ali. E aí você vê outras localidades, como Magdol, Piton, relacionado à questão do Êxodo, né, que são citadas ali durante a narrativa, cidades citadas durante a narrativa do Êxodo. Então, existe um paralelo ainda mais eloquente entre a saga desses Ixos e a narrativa bíblica dos israelitas ali no Egito, apesar da drástica diferença de tom ali entre eles. Né? Então, Manetho ele descreve como que a invasão do Egito pelos Ixos chegou ao fim por obra de um virtuoso rei egípcio, um faraó, que atacou e derrotou esses Ixos, matando muitos deles, perseguindo os que sobraram, né, até as fronteiras ali da Síria. Então, de fato, Manetho ele deu a entender que depois de serem expulsos do Egito, os Ixos eles fundaram a cidade de Jerusalém e construíram um templo ali. Então, olha só, algumas narrativas acabam se encontrando, né? Essa narrativa do Êxodo e a questão dos Ixos. Então, bem mais confiável, uma fonte egípcia ali do século XVI, antes da Era Comum, que reconta as façanhas ali do faraó Amoses também. O faraó Amoses, que é da 18ª dinastia, que saqueou Avares, que era essa cidade aí dos Ixos, né, no Egito, essa região ocupada por eles, e ele perseguiu os remanescentes dos Ixos até sua principal cidadela ali no sul de Canaã, que é Saruém, perto ali de Gaza, a região da faixa de Gaza, região importantíssima arqueologicamente, muita riqueza ali. Então, exatamente. Então, assim, esse faraó, Amoses, né, ele retomou essa região depois de um longo cerco. Né? Então, de fato, em torno de meados ali do século XVI, antes da Era Comum, Tel El-Daba, que está aí no mapa, né? Não sei se está dando para enxergar direito, né? Que hoje é um sítio arqueológico, que foi a Avares dos Ixos, ela foi abandonada, marcando o fim súbito da influência cananeia ali. Só que essas histórias, muitos podem dizer, então a história do Êxodo tem muito da história dos Ixos, da expulsão dos Ixos. Tem correlações, muito pode ter sido pegue dessa história, né? E você vê ali que os Ixos, eles vieram bem antes, né? Eles estavam ali naquele período de 1500 e alguma coisa, né? Que foi encerrado ali o período deles. E o Êxodo, ele está em 1440 e pouco ali, antes da Era Comum. Então, ele é bem depois. Então, há essa questão de datas, né? Então, as fontes arqueológicas e históricas, pessoal, elas, independentes, elas contam a respeito de migrações de semitas ali de Canaã até o Egito, e a respeito dos egípcios expulsando-os à força. Mas em nenhum momento cita, de fato, hebreus, né, e israelitas. Então, o quadro básico da imigração e retorno violento ali a Canaã é paralelo ali ao relato bíblico do Êxodo e pode ter influenciado, né, essa narrativa, com certeza. Outro artefato importante, agora eu não sei se a imagem está boa para vocês, né? Acho que essa imagem não está muito legal. Para mim está porque eu estou vendo pelo computador, talvez não esteja legal para quem esteja vendo pelo celular. Então, essa, pessoal, é a estela de Merneptah ou Meremptah, certo? Que é um dos únicos documentos, talvez alguns pesquisando sobre o Êxodo já tenham chegado aqui,
nessa cultura material, nesse artefato. Então, é um dos únicos documentos egípcios que, de fato, supostamente fazem referência ao nome de Israel. Supostamente, porque hoje já se chegou, alguns especialistas já chegaram a outra conclusão. Então, ela foi encontrada ali nas ruínas do templo funerário do faraó Ai, eu sempre dá uma trava quando eu vou falar o nome desse faraó. Merneptah. Merneptah, ali em Tebas Ocidental. Então, ela encontra-se hoje, inclusive, esse documento, né, esse artefato exposto ali no Museu Egípcio do Cairo, tá, pessoal? Então, a correlação entre as datas do reinado ali dos reis israelitas e fontes externas egípcias e assírias situaria o êxodo mais ou menos ali, como eu falei para vocês, em 1440, antes da Era Comum. Né? Então, isso é mais, assim, de 100 anos depois da data da expulsão dos Ixos pelos egípcios, em torno ali de 1570, antes da Era Comum. Há uma correlação entre essas situações, mas os Ixos, eles foram expulsos bem antes. Né? Então, assim, porém, há uma complicação ainda mais séria. Né? A Bíblia, ela fala explicitamente ali dos projetos de trabalhos forçados ali, dos filhos de Israel, e menciona, em particular, a construção da cidade de Ramsés, né, que está ali em Êxodo, né? Está no Êxodo esse relato dessa construção dessa cidade. Esse nome ele é inconcebível, pessoal, no século XV antes da Era Comum. Né? Esse nome que eu digo, Ramsés. O primeiro faraó, chamado Ramsés, ele subiu ao trono somente em 1320, antes da Era Comum, mais de um século após a data bíblica tradicional. Né? Há algum achado arqueológico de construção de templo ou altares dos midianitas ou edomitas ou dos chazus sobre a adoração a Yahvé? Aí a gente já entra em outro tema. Realmente, assim, dentro da narrativa do Êxodo, eu não encontrei nada relacionado a isso. Mas aí já entraria em um outro tema. Entendi. Fica para uma próxima live, então. Quem sabe a gente desenvolve. A gente desenvolve mais numa próxima live, né? Inclusive para falar mais desses personagens. Inclusive para desmistificar mais desses personagens bíblicos, né? De todas essas. Porque é muita coisa para ser desmistificada, né? Aqui é só mesmo a questão do Êxodo, né? Porque se eu começar a entrar em outras, a gente não termina hoje a live. Então, por mim, tudo bem. Aqui até meia-noite. Não, pessoal, mas vai dar certo. Então, assim, como resultado disso, né? Você fala de datas segundo a Bíblia. O mundo tem por volta de 6.000 anos, as datas egípcias e os sumérios batem com a Bíblia ou são adaptadas? Não. Aí é pseudagem, né? A Bíblia, o mundo, segundo a Bíblia, né, os criacionistas, né, sei lá, o pessoal que acredita nessas crenças, né? Então, segundo eles, a Bíblia ali, pelas historinhas narrativas bíblicas, né, teria 6.000 anos. As datas egípcias e os sumérios batem com a Bíblia ou são adaptadas? Não, as datas egípcias, inclusive, sim, a gente tem o período dinástico, o período pré-dinástico, a gente tem Gobekli Tepe ali datado de 12.000 anos, que é pertinho ali do Egito, inclusive há uma conexão entre Gobekli Tepe, que hoje ele está ali na Turquia, né, e o Egito, mas tem até um vídeo no meu canal, Arqueologia com Érica, onde a gente explica, tem live, tem vídeo, onde a gente explica essa conexão Gobekli Tepe, Egito. Então, assim, essa questão de 6.000 anos, isso é invenção dessas narrativas. A gente sabe, inclusive, com relação à Suméria, a gente tem povos ali pré-sumérios, os ubaidianos, né, o povo ubaide, que eles tinham as estatuetas de meio que chamavam até de povo lagarto. Eles tinham umas estatuetazinhas onde você tinha umas figuras humanoides com a cabecinha que lembravam um lagarto, as divindades, né, que eles cultuavam. E aí eles faziam aquelas coisinhas, aquelas estatuetazinhas, né? Então a gente tem indícios ali arqueológicos de 7.000, 8.000 anos, né, dessa cultura. Então essa questão de 6.000 anos não existe, né? Existe para a narrativa bíblica. Existe para a narrativa bíblica, onde você tem um dilúvio, um bocado de coisa ali acontecendo ao mesmo tempo.
Enfim, nessa narrativa bíblica existe, mas quando você vai estudar arqueologia e história com profundidade, essas culturas, né, o que veio antes, o período pré-dinástico egípcio, que é algo muito pouco estudado, que se sabe muito pouco, é uma das áreas que eu venho tentando me aprofundar também mais, porque se tem poucos registros, mas a gente sabe que é bem mais antigo, né? Então, pessoal, como resultado disso, né, que eu estava falando antes de responder essa pergunta, muitos especialistas, eles tenderam a dispensar o valor ali literal da datação bíblica, dando a entender que a cifra ali de 480, né, aquele intervalo ali de diferença, né, nada mais era que um lapso simbólico ali do tempo, representando o tempo de vida das 12 gerações, enfim. Eles sempre inventam, quando a cronologia não bate, eles acabam inventando algumas desculpas, né? Então, essa cronologia altamente esquematizada, ela situa a construção ali do templo mais ou menos a meio caminho do final do primeiro exílio ali no Egito e o final do segundo exílio, no caso, na Babilônia. Então, a maioria dos especialistas, pessoal, encarou a referência bíblica específica ao nome de Ramsés como um detalhe que preservou ali, de fato, a memória histórica autêntica, né? Em outras palavras, eles argumentam que o êxodo ele deve ter ocorrido, né, já no século ali 13 antes da Era Comum, né, e que haveria outros detalhes específicos da narrativa bíblica do êxodo que apontam para a mesma época. Então, em primeiro lugar, fontes egípcias relatam que a cidade de Pi-Ramsés, que significa a casa de Ramsés, ela foi construída ali no delta nos dias do grande rei egípcio Ramsés II, que governou ali entre 1279, o período de Ramsés, a 1213, antes da Era Comum. Então, Ramsés II, que é o faraó mais famoso do Êxodo, ele dito, né? Ele nem poderia ser. Se o Êxodo for colocado ali em 1440 e pouco, como é aceito oficialmente, né, a narrativa bíblica, então nem poderia ser atribuído a Ramsés II, porque ele governou ali de 1279 a 1213, antes da Era Comum, e que aparentemente ali os semitas eles foram empregados na construção desse templo dele, né? A narrativa ela coloca dessa forma, mas a gente sabe que não é assim. Em segundo lugar, e talvez mais importante, a menção mais antiga de Israel em um texto extra-bíblico foi encontrada no Egito na estela que descreve a campanha ali do faraó Merneptah, conforme eu mostrei para vocês. Né? Então, Merneptah, o filho de Ramsés II, né? Em Canaã, bem no final ali do século 13, antes da Era Comum. Então, nessa estela, segundo alguns especialistas, essa estela que eu estou mostrando para vocês, há uma indicação, alguma inscrição, né, com relação, deixa eu ver essa pergunta, por que no Egito não tem informações sobre o Êxodo? Porque ele não existiu. O próprio Ministério de Antiguidades, eu vou já falar sobre isso, porque o próprio Ministério de Antiguidades do Egito, o próprio Dr. Zahi Hawass, arqueólogo, egiptólogo, que foi ministro de Antiguidades lá do Egito por muito tempo, né? Eu vou mostrar até uma expedição que ele participou, eles encontraram algumas coisas lá no Mar Vermelho e tal, em algumas regiões, e que se achava que podia ter algo relacionado ao Êxodo, que era do mesmo período, mas não tinha nada, nenhum indício arqueológico, nada. Vou já mostrar para vocês. Então, essa estela, ela conta a respeito de uma campanha destrutiva ali do Egito contra Canaã, ali no decurso da qual, né, um povo chamado Israel, segundo alguns especialistas, Israel foi dizimado a ponto de o faraó vangloriar-se de que de Israel não ficou semente. Então, a vanglória claramente foi vazia, mas ela indicou assim que naquele tempo já havia em Canaã algum grupo conhecido como Israel. De fato, dúzias de assentamentos vinculados aos primeiros israelitas ali, eles apareceram na região montanhosa ali de Canaã, por volta daquele período, daquela época, né? Então, os especialistas, eles argumentaram que houve mesmo um êxodo histórico, só que eles mudaram a data, né?
e que colocaram ele, alguns colocaram ele ali para a época do Ramsés II, 1250, 1250 e pouco por aí. Então, para ajustarem, eles fizeram essa mudança de data, né, que não é aceita por muitos, né? Mas lembrando, como eu falei para vocês, esse termo Israel, né, não, alguns especialistas já defendem que de fato não seria de fato ali Israel, né? Então já foi dito, inclusive, por um arqueólogo aqui brasileiro, especialista, o professor Thomas ali do Farol de Alexandria, né? Ele disse que o termo, na verdade, não se refere a Israel, pois lá ele diz que se refere, na verdade, a Izirá. Né? Então, o reino de Israel só vai vir, inclusive, muito depois deste período, 400 anos depois, ou até um pouco mais. Então, segundo ele, esse arqueólogo, não existia ainda esse pessoal, o povo de Israel, nesse período, entendeu? Então, não poderiam estar registrados nessa estela, a estela de Merneptah. Então, os israelitas, eles só gradualmente emergiram como um grupo distinto em Canaã, começando ali no final do século XIII, antes da Era Comum, né? Então, não há evidência arqueológica identificável da presença israelita, de fato, no Egito, né? Imediatamente antes daquele tempo. Então, de fato, a gente não tem evidência, né, sobre isso. Então, vou colocar um outro artefato aqui interessante, que é uma estela também de Ramsés II, relacionada a Ramsés II. Né? Então, aqui está em Bet Shean, né? Essa estela é chamada Estela de Ramsés II em Bet Shean. Então, ela é da 19ª dinastia, né? Que é o período ali do Ramsés II. Então, a figura mais popular assim, do Êxodo, o faraó mais popular associado ao Êxodo, como eu falei para vocês, é o faraó Ramsés II. E embora não haja qualquer evidência arqueológica de que ele tenha tido de lidar com as pragas do Egito, não tem evidência arqueológica disso. Ou qualquer coisa assim semelhante, ou que tenha perseguido escravos hebreus fugindo do Egito. A estela, essa estela de Ramsés II em Bet Shean, até eu cito ela no artigo que eu escrevi lá para o site arqueohistoria.com.br, e ela menciona 2 povos conquistados que vieram ali prestar obediência na cidade de Ramsés, ou Pi-Ramsés, né? Mas não menciona nem a construção das cidades de Pitom e Pi-Ramsés, nem os israelitas ou Apirus. E assim, há indícios de que a cidade de Pitom, inclusive, ela tenha sido construída somente no 7º século antes da Era Comum. Né? Então, assim, há indícios de que essa cidade nem existia, ela foi citada ali na narrativa do Êxodo, sendo que no período que ela é cidade, essa cidade de Pitom, ela nem existia ainda, ela foi existir ali no 7º século antes da Era Comum, ou seja, muito depois da ocorrência ali do suposto Êxodo. Então, há evidências arqueológicas que confirmem o Êxodo descrito na Bíblia? A resposta, pessoal, é não. Mais de um século de pesquisa arqueológica e nada foi descoberto para que se pudesse comprovar de fato os elementos narrativos do livro do Êxodo. A região sul da península ali do Sinai, ela não mostra traços de uma migração em massa, como descrita ali na narrativa do Êxodo. Não há relatos sobre este êxodo nem dos egípcios, nem de povos vizinhos. Inclusive, várias cidades citadas nesse contexto do Êxodo ainda nem existiam. Então, só foram existir a partir do século VII, antes da Era Comum. Ou seja, o autor do Êxodo, ele está escrevendo num contexto ali tardio, né? E o próprio caminho que se diz que eles percorreram durante ali este êxodo não faz muito sentido, né? Não faz sentido algum, como eu mostrei anteriormente para vocês na imagem do mapa lá mostrando a trajetória deles. Eles poderiam ter percorrido um caminho ali mais curto para atingir de fato o objetivo deles, né? Então, a partir da época do Novo Império, ali em torno de 1539, 525 antes da Era Comum, esse é o período do Novo Império, pessoal, 1539, o Novo Império que eu me refiro, o Império Egípcio, né?
1539 a 525 antes da Era Comum. Começando ali após a expulsão dos Ixos, né, os egípcios eles passaram a exercer um controle rigoroso. Um controle, depois que eles expulsaram os Ixos, eles ficaram meio que traumatizados, né? Então, com medo de serem invadidos novamente por estrangeiros, né? Ali é uma região de passagem, e a história mostra que o Egito ele foi realmente invadido por vários povos, né? Períodos de aculturação. Então, eles, depois ali da expulsão dos Ixos, né, onde a gente começa ali o período do Novo Império, os egípcios eles passaram a exercer um controle de fato mais rígido sobre o fluxo de imigrantes ali de Canaã para o delta, né, vindos de Canaã para o delta do Nilo. Então, eles estabeleceram um sistema ali de fortes ao longo da fronteira oriental do delta, e os guarneceram ali com tropas e administradores. Então, um papiro do final do século XIII, antes da Era Comum, registra o rigor com que esses comandantes, né, desses fortes que foram construídos, né, ao longo dessas várias estradas, eles monitoravam os movimentos dos estrangeiros. Então, até nisso, o Egito se preocupou. Êxodo é um plágio, contos, fábulas, mitos do povo mais antigo. Sim, o que eu estou mostrando aqui ao longo da live é isso, que a gente tem várias... na verdade, o Êxodo ele é comparado a outros períodos históricos onde ocorreram situações que possivelmente teriam algumas semelhanças, né, mas são datas diferentes. Né? Então, a narrativa criada, onde ela aborda, ela pega vários desses aspectos. Né? É uma narrativa elaborada ali. Né? Então, esse papiro, pessoal, que foi encontrado um papiro no final do século III, ele registra que realmente os comandantes ali desses fortes egípcios, né, eles estavam monitorando tudo, qualquer movimento de estrangeiro ali era monitorado com todo rigor. Então, a fronteira ali entre Canaã e Egito, ela era rigorosamente controlada. Se uma grande massa, vocês imaginam uma grande massa de israelitas em fuga, tivesse passado pelas fortificações fronteiriças do regime faraônico, deveria haver um registro. E não há nenhum registro. Imagina aí, o Êxodo fala 600 mil pessoas, fora 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, que eles não, lá na narrativa, ele não colocou esse valor. Então, você imagina aí uma imensa quantidade de pessoas, como é que elas iam passar por essas regiões cheias de fortalezas, de fortes, muralhas, né? Então, extremamente vigiadas. Né? Então, e nada foi relatado. Contudo, nas abundantes fontes ali egípcias que descrevem o período do Novo Império, após os Ixos terem sido expulsos, né, de modo geral, e o século XIII em particular, não há referência aos israelitas, nem mesmo uma simples alusão. Não há referências. E um êxodo em massa ele seria totalmente impossível nesse período ali do Ramsés II, que vai ali de 1292, antes da Era Comum, até 1190, antes da Era Comum. O período ali do Ramsés II, né, 19ª dinastia. Então, no século XIII, o Egito, antes da Era Comum, tá, pessoal, esse período, o Egito ele estava no auge de sua autoridade, o poder dominante no mundo. Né? Então, o Egito ele dominava Canaã com mão firme. Então, vários baluartes, que são muralhas, fortalezas egípcios, eles foram construídos em vários lugares do país, e muitos funcionários egípcios, eles administravam os negócios ali da região. Então, as cartas de El Amarna, datadas ali de um século antes, nos contam que uma unidade de 50 soldados egípcios era suficiente para acalmar agitações em Canaã. Então, durante todo o período do Novo Império, grandes exércitos egípcios, eles marcharam através de Canaã até o norte e chegaram até o Eufrates, na Síria. Então, por essa razão, a estrada principal por terra, que ia ali do delta do Nilo, pela costa norte do Sinai, que era a estrada mais rápida, né, até Gaza, e depois seguia para a região central de Canaã, era da máxima importância ali para os faraós, para o regime faraônico. Então, era uma estrada muito protegida. Né? Era um caminho que realmente, se
os israelitas, o suposto êxodo, tivessem percorrido, né, eles teriam chegado bem mais rápido, né, não teriam levado 40 anos. Né, até essa ideia de levar 40 anos nesse caminho é algo bem Aham. absurdo. Então, o trecho potencialmente ali mais vulnerável da estrada, que cruzava ali o deserto árido e assim, muito perigoso ali do norte do Sinai, entre o delta do Nilo e Gaza, ele era, por ser um trecho perigoso, devido ao cruzamento ali de estrangeiros e tal, passagem, ele era o mais bem protegido ali do Império, né? E um sistema bastante sofisticado ali de fortes egípcios, celeiros, poços, foi estabelecido ali a distância de um dia de marcha ao longo de todo esse percurso da estrada. Então, essa estrada, inclusive, ela era chamada de Caminhos de Horus, era o nome dessa estrada, né, ligando ali o delta do Nilo a Canaã. Então, esses paradouros na estrada, eles permitiam ao exército imperial cruzar ali a península do Sinai de modo conveniente, né, e eficiente, sempre que eles necessitassem, né. Então, aqui eu vou colocar a imagem de um outro faraó que também está relacionado, foi colocado como relacionado a essa narrativa do Êxodo. Oi, Eli. Oi, tia, uma pergunta. Estou aqui com o dedo levantado um tempão. Se você falou, de repente passou batido para mim. Eu queria só confirmar se você falou isso ou não, ou se você ainda vai falar mais para frente. É assim como o dilúvio é um plágio também, né? Acho que todo mundo sabe disso, quer dizer, quase todo mundo sabe disso, da epopeia de Gilgamesh, que fala que, bem antes da história do dilúvio, que foi contada, houve uma grande inundação. Há Sim, também algum relato de que houve algum milagre, de que algum mar se abriu, se dividiu em dois, ou um rio, algo assim? Ou olha, isso aí é simplesmente uma invenção? que eu conheça, que o Márcio ou eu não estou lembrando no momento, mas que eu conheça ou esteja lembrando agora essa questão do mar abrir, não estou lembrando. Eu lembro ali do Moisés, que há referências entre ele e o Sargão da Acádia, né? Mas realmente o dilúvio bíblico, né? Ele é cópia, né? Uma reciclagem mitológica de. Sim. Aí você vê de mitos ali descritos na epopeia de Gilgamesh, no Atrahasis, no Enomelis, né? A gente tem vários tipos lá de narrativas. E a gente sabe que também dilúvio mundial não aconteceu, né, pessoal? Isso aí a própria ciência já vem explicando, nem tinha como, né? Ocorriam enchentes regionais, né? Em algumas regiões, tal, de acordo ali com a própria movimentação das placas tectônicas, né, do planeta, à medida que o planeta ia se modificando, né? Então, são mitos, né? E aí ocorrem essas reciclagens. No caso do Êxodo, muito da história do Êxodo foi pegue ali também dos Ixos, né? Eles usaram algumas questões ali históricas, colocaram, né? E a importância de se criar essa narrativa para aquele povo que estava surgindo ali, os israelitas e tal. Enfim, tudo a ver, tem tudo a ver. E outro faraó que também estaria relacionado ao Êxodo, que seria, alguns especialistas defendem que seria este o faraó do Êxodo, que seria o Tutmoses III, o Tutmés III. Né, vou já falar sobre ele para vocês. Mas, pessoal, de acordo com um artigo ali publicado no The New York Times, inclusive, o Dr. Zahi Hawass, como eu falei para vocês, um arqueólogo bastante conhecido, egiptólogo, já foi ministro de antiguidades do Egito, né? Ministro de antiguidades do Egito. Hoje ele não é mais, né? Mas ele já foi arqueólogo-chefe lá do Egito, né? Ele declarou que a divisão ali do Mar Vermelho e o êxodo de Israel do Egito, de fato, é um mito. Ele já declarou, afirmou completamente isso. De acordo com ele, o êxodo ele não aconteceu porque não há evidências históricas e arqueológicas da presença ali de Israel no Egito. E as pessoas que acompanham o debate ali arqueológico sobre a historicidade do êxodo, né, e até mesmo dos fatos sobre o Israel primitivo, sabem que muitos arqueólogos e estudiosos da Bíblia, eles negam os eventos ali mencionados no livro do Êxodo, porque não há, de fato, evidências
né? Não há evidências de que o faraó e seu exército tenham sido mortos durante o êxodo, porque se houve, era para ter isso, né? Então, E é possível, então, que esse milagre do mar se abrir tenha sido uma invenção do escritor da sim, narrativa. o que eu entendo que foi um fenômeno sobrenatural, assim como vários outros, né, no decorrer dessa narrativa do Êxodo, a questão de Moisés falar ali com Deus, a questão de ele receber aquelas leis e tal. Então, assim, você vê que tem várias situações ali sobrenaturais, né? Então, eu entendi como algo, assim, sobrenatural, né? Algo, assim, que a gente sabe que não tem nem como ter evidência sobre isso, né? Então, vou até citar aqui que foi descoberto recentemente, né? Houve umas descobertas nessa região onde supostamente teria acontecido isso, né? Em 2007, uns escavadores eles encontraram evidências de lava de um vulcão no mar Mediterrâneo que entrou em erupção ali em 1500 antes da Era Comum, que é um período bastante próximo ali do período do suposto êxodo, né? Que foi por volta de 1447. E acredita-se que esse vulcão ele tenha matado por volta de 35 mil pessoas e destruído ali aldeias no Egito, na Palestina, na Península Arábica, né? Assim disseram as autoridades locais, né? E os mesmos escavadores eles encontraram evidências de um forte militar com 4 torres retangulares, hoje considerado o forte mais antigo da estrada militar ali de Horus. Mas nada estava aparecendo que pudesse ajudar a provar a história do Antigo Testamento de Moisés. Então, assim, e os israelitas ali fugindo do Egito ou vagando pelo deserto, nada foi descoberto com relação a isso, né? E o próprio doutor Zahi Hawass, ele disse que não estava surpreso com nada disso, né? Dada a falta realmente de evidências arqueológicas até o momento com relação ao êxodo, né? E além disso, pessoal, os antigos egípcios eles sempre tiveram o hábito assim de registrar tudo. Vocês veem que tem muita cultura material no Egito, eles escreviam bastante nas paredes dos templos, em estelas, nos óstracons, enfim, eles tinham esse hábito, né, nas estátuas. Então, e tudo eles registravam, né, os principais acontecimentos, juntamente com muitas evidências e informações abundantes ali sobre os faraós, seus governos, né, suas conquistas, guerras, detalhes ali de religiões, né? Então, nada, assim, apesar de todos esses registros que a gente tem, mas nada semelhante à lenda do êxodo bíblico, jamais ela foi registrado por eles, né? Então, de acordo com a tradição, o Êxodo e os 4 livros da Torá foram escritos ali pelo Moisés, na segunda metade ali do segundo milênio antes da Era Comum, né? Então, entretanto, assim, pessoal, os estudiosos modernos, eles divergem, né, com relação a essa autoria por Moisés. Se Moisés é o autor do Pentateuco, ali, quem estava escrevendo, assim, sobre a morte dele, por exemplo? É uma coisa que sempre, né, eu sempre me questiono, né? Então, outra questão, a Bíblia, ela não cita o faraó, eu falei, acho que no começo da live, não cita o faraó do Êxodo por seu nome. E a data bíblica do Êxodo, ela pode ser estimada ali em Reis, eu acho que dos versículos 6 a 1, em que se lê que Salomão, ele começou a construir o templo, no caso o primeiro templo, né, ali de Jerusalém, no 4º ano de seu reinado, 480 anos depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Então tem essa descrição, e é por isso que se consegue datar, chegar à data do Êxodo, né? Então a maioria dos estudiosos da Bíblia, né, ele estima que o 4º ano do reinado de Salomão foi ali o ano de 967, antes da Era Comum. Logo a data do Êxodo, né, que foi 400 e poucos anos antes, teria sido em 1447, que é 967 antes da Era Comum, que é o 4º ano ali do reinado do suposto Salomão, mais 480 anos, que daria a data do Êxodo, 1447. Né? Então, quando governava, no caso, Tutmoses III, que é esse faraó que está aí na imagem,
Tutmosis ou Tutmés III, que governou ali de 1479 até 1425, antes da Era Comum. Tá bom? Então, assim, mas não há nenhum documento, nem cultura material na arqueologia egípcia que confirme este excepcional acontecimento, né? Inclusive, a gente tem a múmia dele e tal. O faraó, ele não morreu, nem há relatos de que não morreu, assim, em consequência da narrativa do Êxodo, né, e tudo. Nem há relatos nenhum, nem evidências, nem uma cultura material sobre isso, né, de forma alguma associando ao Êxodo ou a essa batalha que ele poderia ter perdido, né? E esse acontecimento de um mar abrir, né? Isso é muito sério. Então, com certeza, isso teria sido registrado se tivesse realmente ali acontecido, né? Então, nessa imagem, pessoal... Aqui, rapidinho, antes de você falar do próximo tema. Boa noite. Se o Êxodo é um mito, como explicar as narrativas, a proposta do escritor? Bom, como tudo na Bíblia, né? Como tudo na Bíblia é cheio de narrativas, né? Tem a narrativa do Jesus histórico, ali nos evangelhos do Novo Testamento, tudo que criaram, narrativa do dilúvio, dentre várias outras, né? Os especialistas em Bíblia aí devem saber bastante, mas foi uma narrativa criada, inventada até mesmo para exaltar os próprios israelitas, né? Dizer que, de fato, eles passaram por aquela situação, passaram por tudo aquilo, e que são o povo escolhido, é usado para corroborar tudo isso que eles fazem até hoje. É só ver a situação geopolítica hoje daquela região, né? Então, assim, você vê que realmente, né, foi uma narrativa construída para tornar alguns heróis, né, para colocar ali uma certa, algo sobrenatural sobre aquele povo, porque de fato eles são os escolhidos, né? Sempre foi assim. A questão do Deus, do monoteísmo. Então, tem toda essa narrativa, ela envolve tudo isso, se você for ver. Érica, sou cristão, mas contesto o Êxodo. Todos os que saíram com 20 anos morreram no deserto, só 3 não morreram. O deserto seria um cemitério gigante. Com certeza, para você ter ideia, vou já falar para você exatamente aqui nessa parte, daqui a pouco, que vários estudos arqueológicos naquela região do Sinai têm encontrado, inclusive, evidências, cultura material de povos que estiveram ali no terceiro milênio antes da Era Comum, 3.000 anos antes da Era Comum. Então, se eles estão encontrando materiais, evidências, artefatos arqueológicos desse período, era para ter algo do período do Êxodo, né? Que não era para ter algo ali de 1440, 47 antes da Era Comum, era para ter, que ele é bem mais recente. E olha, foram 40 anos, né, de história ali e tal, naquela região, então era para ter muita coisa. E não se tem nada, se acha indícios lá de várias coisas, de vários outros períodos, mas não se acha nada desse período descrito do Êxodo, e nada que referencie ao Êxodo ou Israel, entendeu? Então, lógico, tem arqueólogo que tenta enfeitar, que a gente sabe que defende essa narrativa, e aí enfeita, né? Como eu falei, eles tentam usar aquela estela do faraó Merneptah, e a gente já sabe que aquele termozinho, eles usavam isso direto. Na estela do faraó Merneptah está escrito lá Israel, né? Mas não é Israel ali, se refere a outro termo, já se sabe hoje, né? Mas alguns continuam defendendo isso, né? E aí continuam pregando essa história que como se fosse verdade mesmo, né? Então, nesta imagem, pessoal, a gente tem um desenho feito a partir de um alto relevo da época ali do faraó Sete I, que é cerca de... O Sete I, que foi o pai do Ramsés II, que ele veio antes, né, ali em 1300 antes da Era Comum. E está gravada em uma parede no templo de Amon, ali em Karnak. E o alto relevo, ele retrata essa estrada internacional que leva do Egito a Canaã, percorrendo ali a costa norte da península do Sinai, aquela região norte, já litorânea ali da península do Sinai.
Então, é uma representação de como que essa estrada era importante e de como que ela era vigiada, né? Então, quando se descarta a possibilidade de milagres divinamente inspirados, né, é difícil de aceitar a ideia da fuga de um grande grupo de escravos do Egito, passando por todas essas fortificações que tinham, da fronteira fortemente guarnecida ali, cheia de fortes, né, de muralhas, e indo para o deserto e depois para Canaã, na época dessa formidável ali presença egípcia, né? Então, qualquer grupo que escapasse do Egito contra a indo ao seu encalço ali a partir do delta, mas também pelos soldados egípcios estacionados nesses fortes ali no norte ali do Sinai e também em Canaã. Então, de fato, essa narrativa bíblica, né, ela alude ao perigo de tentar fugir pela rota costeira. O próprio Deus lá, quando ele diz, ele fala por onde eles têm que ir, né? O Deus lá que fala com Moisés, ele explica que tem que ir pelo local bem mais distante, ficar ali vagando pelo deserto muitos e muitos anos, do que ir pela rota mais curta, né? Então, justamente, eles acham que teria algo a ver com isso, né? Porque aquela rota mais curta, litorânea, ela era muito bem guarnecida, né? Então, a única alternativa seria, de fato, eles adentrarem ali as vastidões desoladas ali da península do Sinai. Porém, há a possibilidade de um grande grupo de pessoas peregrinar ali pela península do Sinai, ali é uma região desértica, né? E também ela é contradita pela própria arqueologia. Então, alguns vestígios arqueológicos dessa peregrinação pelo Sinai, que durou uma geração, durou tanto tempo que deveriam ser visíveis, e eles não são. Até o momento não se tem ideia, não se tem evidência, nenhum achado com relação a isso, né? Contudo, excetuando os fortes egípcios, né, ao longo da costa norte, nenhum acampamento, nenhum sinal de ocupação da época do Ramsés II e seus predecessores e sucessores imediatos jamais foi identificado no Sinai. E não por falta de tentativas, né? Muitas explorações arqueológicas na região, em todas aquelas regiões ali da península, incluindo a região montanhosa ali em torno do sítio tradicional do Monte Sinai, como eu mostrei logo no começo para vocês, e nas proximidades ali do mosteiro de Santa Catarina, né, um lugar muito bonito lá. Então, nenhum caco de cerâmica, nenhuma estrutura, nenhuma casa, nenhum vestígio de algum acampamento antigo, nada foi encontrado. Então, é possível argumentar que não é de se esperar que um grupo relativamente pequeno de israelitas em migração deixe restos materiais pelo caminho, né? Oi, Eli. Uma pergunta: ainda existem essas buscas? Ainda existem grupos que fazem essa busca, tentando provar Atualmente, sim. que é verdade? Atualmente, sim. É mesmo? Ainda existem. Mas Ainda então existem. não é mas já é um consenso na academia de que Olha, isso não já é um é mito? consenso assim, pelo próprio Ministério de Antiguidade do Egito, né? Para eles, realmente, eles tratam como mito, porque até o momento não foi encontrado nada. E ali tem vários sítios arqueológicos importantes, né? Então, a não ser que realmente seja encontrado algo que mude a história, que gere um revisionismo histórico, mas até o momento não é considerado assim. Agora, lógico que tem alguns arqueólogos que, sei, né, seguem outras vertentes, sei lá, e acabam misturando as coisas e colocando como se realmente fosse algo histórico, né? Então, tem às vezes arqueólogo que coloca dessa forma, né? Mas o meu trabalho ele é baseado em evidências. Eu gosto sempre de indicar fontes, né? Uma fonte muito boa, pessoal, sobre esse tema é o arqueólogo Israel Finkelstein. Ele é professor, se eu não me engano, da Universidade de Tel Aviv. Então, é uma grande fonte que eu sempre utilizo, os livros dele, para tentar entender mais essas questões arqueológicas dentro da Bíblia, dentro dessas narrativas
bíblicas. Então, eu me baseio muito também no trabalho, estudando os livros dele, né, e aprendendo. E procurando evidências na arqueologia, né, descobertas e tudo mais. E é assim que tem que ser, né? A gente não pode inventar, corroborar narrativas que a gente não tem evidência. Mas, claro. infelizmente, a gente sabe que tem pessoas, profissionais, historiadores, arqueólogos, que fazem isso, infelizmente, né? E a Então, as ciência não está modernas... fechada, né? Como é? Você, enquanto arqueóloga, você não está fechada a nenhuma comprovação. Até que Não, não vai tô... que alguém comprove, não é verdade? Sim, com certeza. Eu não estou fechada, assim, a nada disso. Tendo uma Hum, evidência, algo palpável, um embasamento, no momento que você chega, Érica, isso é assim, assim, não é da forma que você falou, eu digo logo, me traga a evidência, traga um embasamento para que eu possa verificar o que você está me afirmando. Agora, eu não uhum, posso ficar no achismo, eu acho, eu não tenho nenhuma cultura material, eu não tenho nada, né? Eu não tenho evidências lá nos locais que foi dito que eles percorreram pelo próprio texto do Êxodo bíblico, né? Locais que ele cita que hoje são sítios arqueológicos e o pessoal sempre está procurando e tudo, né? Então, ao longo de o que, acho que 200 anos de escavações, de pesquisas, né? E até agora, nada. Mas, quem sabe, né? dá mais um pouquinho, mais de 10 centímetros, quem sabe, né? Realmente. Então, assim, essas modernas técnicas arqueológicas, pessoal, elas são capazes de rastrear até mesmo os mirrados restos deixados ali por caçadores-coletores, nômades, pastoris, em todo o mundo, né? A gente sabe disso. E, de fato, o registro arqueológico da Península do Sinai, ela revela evidência de atividade pastoril em períodos, como eu falei para vocês ali, por volta do 3º milênio antes da Era Comum, nos períodos helenístico, bizantino, né? Mas nada relacionado a esse período do Êxodo. Simplesmente não há evidência disso, né, para a suposta época do Êxodo, ali no século 13 antes da Era Comum. Nada se encontrou de cultura material que esteja realmente relacionado a este evento, né? Então agora vamos para o último slide. Está acabando. É Ah, muita informação, né, gente? E olha que eu assim, tive que resumir muita coisa, né? Porque eu vou aprofundar mais sobre isso na matéria, numa matéria que eu estou escrevendo para a edição 6, a próxima edição do Almanac Arqueohistória, pessoal. Vocês podem estar verificando também sobre o Almanac Arqueohistória lá no site arqueohistoria.com.br. Tá bom? A gente publica muito artigo lá, tem muita coisa interessante. Então, nesta imagem, a gente tem a península ali do Sinai, como vocês estão vendo, mostrando ali os principais lugares mencionados na história do Êxodo, né? Tem vários sítios arqueológicos, Mosteiro de Santa Catarina. uhum. Então, tem ali Tel Edaba, que é ali a região onde os Ixos ficaram. Então, tem vários locais interessantes, né? Eu gosto sempre de mostrar mapa. Então, a conclusão de que o Êxodo ele não aconteceu ali na época, nem da maneira descrita na Bíblia, né? Pode ter sido uma narrativa criada ou pegue de algum outro fato histórico, como a questão dos Ixos, né? E aí eles pegaram aquela história dos Ixos e narraram, manipularam ali e adaptaram para um outro povo, né? Pode ter sido isso também. Então, assim, essa questão de que o êxodo não aconteceu, ela parece ser irrefutável quando nós examinamos ali a evidência em sítios específicos, né, arqueológicos, onde se diz que os filhos de Israel acamparam ali por longos períodos, períodos extensos durante sua migração ali pelo deserto, e onde é praticamente certo que se encontraria de fato algum indício arqueológico, caso houvesse algum. E de acordo com a narrativa ali, bíblica, os filhos de Israel, eles acamparam, por exemplo, como vocês estão vendo no mapa, em Cades Barneia, é uma regiãozinha que fica ali próxima a Canaã, já bem ao norte, né, da Península do Sinai. Então, eles acamparam em Cades Barneia durante 38 dos 40 anos de migrações. Olha só. Então, a localização geral era para ter muita coisa nesse lugar, né?
Então, a localização geral desse lugar está clara com base na descrição da fronteira sul da terra de Israel, que é feita ali em Números 34, capítulo 34, se eu não me engano, que ele foi identificado pelos arqueólogos como um oásis amplo, né, e bem irrigado, né, ali no Sinai oriental, na fronteira ali entre Israel e o Egito modernos, né, tem esse sítio arqueológico lá. Então, um monte de ruínas com os restos de um forte da Idade do Ferro tardia já, localiza-se no centro desse oásis, né, nesse sítio arqueológico. Contudo, pessoal, assim, repetidas escavações, explorações por toda aquela área não forneceram nem mesmo a mais tênue evidência de atividade na Idade do Bronze tardia. Por que Idade do Bronze tardia? Porque foi realmente o período ali descrito na narrativa do Êxodo. Tá ok? Então, nem mesmo um simples caco de cerâmica, como eu falei para vocês, deixado por um bando de refugiados assustados que estavam em fuga. Então, o padrão já deve ter ficado claro, né? Os sítios mencionados na narrativa do Êxodo, eles são reais. Esses sítios arqueológicos estão aí. Eles são reais. Alguns poucos eram bem conhecidos e aparentemente estavam ali ocupados em períodos muito anteriores e muito posteriores também ao do estabelecimento ali do reino de Judá. E quando o texto da narrativa bíblica, né, ele foi posto realmente por escrito ali pela primeira vez, né? Infelizmente, para aqueles que buscam pelo êxodo histórico, pessoal, eles não estavam assim ocupados precisamente na época em que dizem ter desempenhado um papel ali nos eventos da migração dos filhos de Israel no deserto. Então, realmente, como é que eu posso dizer? Essa questão de datas, né? Você vê que é uma narrativa construída, ele cita cidades que não existiam naquele período, no século XIII, foram existir no século VII. Ele cita localidades que, de fato, existem, são sítios arqueológicos, mas nada foi encontrado com relação a este evento. Entendeu? Infelizmente, assim, o que a gente pode concluir, de fato, né, até o momento, sem querer agredir, sei lá, a crença de ninguém, não estou aqui para isso, mas como eu me baseio em evidências, em fontes confiáveis, realmente até o momento a gente não tem, né, essa evidência, essas evidências, né? Pois é, Érica, ainda tem gente que não entendeu por que o êxodo é um mito. Gente, ela já explicou 50 milhões de vezes. Assiste a live de novo, volta lá para o comecinho, assiste gente, de novo. Minotauro é o quê? É mito ou é realidade? É mito, né? Se um dia alguém provar que Minotauro existiu, deixa de ser mito, não é verdade, Érica? Se um dia alguém provar que Lobo Mau existiu, deixa de ser historinha e vira realidade. Por enquanto, é só historinha, é só mito, gente. É um mito porque não tem evidência. Se você me trouxer evidências arqueológicas, né, realmente comprovadas, aí deixa de ser mito. Se eu não tenho evidência, é um mito. Adão e Eva é o quê? É um mito. O dilúvio é o quê? É um mito. É mito. Tem várias outras historinhas ali na Bíblia, né? É por isso que é mito, gente. E ele falou que você não explicou nada, então desista, Érica. Mais de 2 horas aqui explicando, falando, pesquisando. Eu li tanto para entender certas questões arqueológicas, trazer conteúdo, trazer material, porque a gente tem que ler, né? Não adianta a gente ficar só ali procurando no Google, na internet. Se você for no Google, você vai encontrar coisas terríveis. Sobre a questão do êxodo, você vai encontrar gente defendendo o êxodo, mostrando artigos, mostrando ali como se o êxodo tivesse acontecido, sem nenhuma prova arqueológica. Faça um teste, pesquise sobre o êxodo bíblico, que você vai ver vários artigos sobre isso, o pessoal defendendo e dizendo o que aconteceu, corroborando.
E o pior, não mostram nada de evidência, né? Então, pessoal, agora quando você vai para livros mais sérios, como o que eu citei do arqueólogo Israel Finkelstein, aí você começa a deslumbrar um novo mundo, mesmo porque ele trabalha lá, ele trabalha nesses sítios arqueológicos, ele está lá, ele presencia, e olha assim, ele é israelense e tudo, é a cultura dele, mas eu acho legal isso, né? Porque ele exatamente, quem estuda sabe, quem não estuda acredita. É aquela coisa do acreditar, né? Ou você sabe, ou você não sabe. Né? Tem coisa que realmente eu não sei, mas tem coisa que eu sei, que eu estudei, que eu vi, e que eu peguei ali as evidências para mostrar que realmente, né, era um mito. É um mito até o momento.